Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa... Assim, para o crente, o pecado não é imputado a nós. Talvez você pense, mas pastor, se pregar assim vai produzir licenciosidade. Não, meu amigo, vai produzir santidade gloriosa. Hoje com o pastor Joseph Prince. Vamos imaginar que estamos agora na cidade de Tessalônica, na Grécia. Somos tessalonicenses e recebemos Cristo como Salvador. Esperamos que o Filho venha dos céus. Esperamos por não sabermos quando será o arrebatamento. Certo? E alguns dos irmãos e irmãs que amamos tanto morrem. Eles não tinham ouvido sobre o arrebatamento. E eles estão preocupados porque eles não conseguiram esperar Jesus. Será que entrariam no reino? Essa era a preocupação que eles tinham. Mas um dia chegou um mensageiro, um missionário que veio para os crentes de Tessalônica e disseram: Ei, a última do apóstolo Paulo. Eu tenho uma carta dele. Naquela época não tinha mensagem de texto. Temos que dizer isso porque nessa geração os jovens devem estar dizendo: é mesmo? Era assim? Escreviam cartas? Temos que explicar para eles. E um dos anciãos se levantou e disse: reúnam todos os irmãos em Tessalônica. Nós temos uma carta do apóstolo Paulo, nosso irmão. Paulo tinha escutado a respeito da preocupação que eles tinham com aqueles que haviam morrido. E digamos que entre os tessalonicenses tem um homem que é um jovem, vamos chamá-los de Demétrios. É um nome bonito, comum entre os gregos. E esse rapaz, Demétrio, estava esperando ouvir alguma coisa de Paulo. Ele foi salvo na primeira visita de Paulo. E Paulo ensinou a ele para esperar o filho que viria do céu. E durante esse tempo, enquanto esperava, o jovem Demétrio foi tentado muitas vezes, algumas vezes resistiu, outras vezes cedeu à tentação. E ele não estava seguro quanto à sua salvação e se Deus estava com ele. Ele era um daqueles cristãos que vivem tropeçando. Uma das coisas que quero dar uma resposta nesse sermão é: a resposta principal não é para aqueles que negam a vinda, eles são uma minoria, mas quero falar para a maioria dos crentes que creem no arrebatamento e creem que nem todos os crentes vão subir. Somente os fiéis. Somente os fiéis, os que vigiam e os que estão vencendo. Isso rouba do crente a sua esperança. Esse ensinamento é popular, é a teoria do arrebatamento parcial. Vejamos o que diz a Bíblia. Eu não quero que o pastor Joseph Prince explique mais a Bíblia. E você pode julgar. Todos os crentes vão subir ou não? O jovem Demétrios conclui que após se converter, ele não tem sido um crente vencedor. Ele tem maus hábitos, tropeça aqui e acolá, às vezes acerta, às vezes ele erra. Às vezes aprende. Ele nem sempre acerta e ele nem sempre erra. Ele é esse tipo de crente. Agora ele está tenso porque chegou a última carta de Paulo e é inspirada. Se tornaria parte da Bíblia. E um ancião com voz firme pega a carta de Paulo. Naqueles dias era um rolo e ele começa a ler. Você lembra que eu disse no capítulo 1, vamos ler agora: esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, ele continua lendo. E Paulo diz nessa carta: sabem qual é a minha coroa de gozo? São vocês, quando Cristo retornar. Isso está em 1 Tessalonicenses. Então ele fala assim, no capítulo 4, ok? E ele diz: não quero que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que já dormem, ou seja, aqueles que já morreram, para que não fiquem tristes como os que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Próximo.
Dizemos pela palavra do Senhor, Demétrios está com ouvidos atentos. Veja, não devemos nos entristecer com os irmãos que morreram. Paulo diz, não se entristeçam como os do mundo, que não têm esperança. Digo isto pela palavra do Senhor. Portanto, o que Paulo vai dizer é palavra do Senhor. Deus vai dizer algo e Paulo será somente o mensageiro. Que nós... Demétrio começa a tremer e o ancião dá uma pausa. E nós? Nós quem? Os que somos fiéis? Que somos vencedores? Que somos vigilantes? Quais são os cristãos que vão subir? Nós. Vamos, fale. Dizemos pela palavra de Deus que nós, os que ficarmos vivos. O único critério é ficarmos vivos. Assim, igreja. Eu creio que vai acontecer exatamente assim. Amém? Eles estavam ansiosos por ouvir, nós que somos fiéis, não. Nós que somos vencedores, não. Nós que somos vigilantes, não. Nós que ficarmos vivos. Veja, se restringe aos crentes. Isso é para os crentes. E entre os crentes existem diferentes níveis de fidelidade, diferentes níveis de dedicação, diferentes níveis de consagração. Posso ter um amém? Os que ensinam o arrebatamento parcial, quem deu eles a autoridade para julgar quem é que é mais fiel para subir? O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, disse, nós os que ficarmos vivos. Se você é crente e estiver vivo, no arrebatamento você vai subir. Contra a lei da gravidade que ele mesmo instituiu. Porque nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor, eu amo isso. Poderia ter dito, o Senhor descerá, mas ele disse, porque o mesmo Senhor. Isso é maravilhoso. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Será um alarido de alegria. Após 2000 anos, será um alarido de um capitão que convoca os seus homens, com voz de arcanjo, será provavelmente o arcanjo Miguel, e com a trombeta de Deus, a última trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos os que morreram desta ou daquela enfermidade, aqueles que morreram de velhice, lembrem-se disso, eles ressuscitarão. E serão os primeiros a ressuscitar, antes de nós que estivermos vivos. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados. Os fiéis? Não, os que estiverem vivos. Ele está confirmando o que falamos. Nós que estivermos vivos, seremos arrebatados. Juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Lembre-se que esta é a volta do Senhor para os santos. E assim estaremos sempre com o Senhor, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aqui é o Senhor vindo para os seus santos. Quando Ele voltar no final da tribulação, para os crentes judeus, em Israel, haverá um avivamento em Israel. Quando Ele voltar, todo Israel será salvo. Virá resgatar Israel dos seus inimigos. E dessa vez Ele virá com os seus santos. Veja, para que ele venha com os seus santos, Enoque profetizou no livro de Judas, eis que o Senhor virá com os milhares dos seus santos, número representativo das multidões. O Senhor virá com os seus santos resgatar Israel. Nós estaremos com ele. Alguns se confundem e colocam a segunda vinda e o arrebatamento como se fosse uma coisa, balançam tudo e dizem, Jesus vem para os seus santos, Ele vem para os seus crentes, os leva até a metade do caminho, depois diz, vamos retroceder, precisamos voltar. E o Senhor vem com, o Senhor vem para, e é uma grande confusão que ninguém entende. Mas Ele vai nos levar para os céus, para as mansões que Ele preparou. Nós estaremos com Ele durante a tribulação. Mas, pastor, o arrebatamento é alguma coisa que é nova? Sim, é um mistério, mas
Existem tipos no Antigo Testamento. Você se lembra da história de Noé? O pai de Noé foi Lameque. O pai de Lameque foi Metusalém. E o pai de Metusalém foi Enoque. Deus já havia dito que o dilúvio viria. Deus se cansou de toda a corrupção que estava acontecendo e de toda a violência e os assassinatos e da iniquidade dos homens. E a Bíblia diz que Deus viu Noé e Noé achou graça diante do Senhor. Mas a mensagem não foi dada originalmente a Noé. Ela foi dada a seu bisavô Enoque. A Bíblia diz em Gênesis 5:21, e viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Qual a revelação que recebeu quando andou com Deus? De todos os patriarcas nesse capítulo, a Bíblia diz que é o único que andou com Deus. Outros andaram, mas não foi mencionado. Mas ele foi. Na galeria dos heróis de Hebreus 11, diz que Enoque andou com Deus antes de ser transladado. Enoque não viu a morte. Versículo 24 diz, e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Não apareceu mais quer dizer que ele desapareceu, ele não morreu. Deus o levou. Aqui está a primeira vinda. Antes do dilúvio. Noé, o seu bisneto, Enoque gerou Matusalém, Matusalém gerou Lameque, Lameque gerou Noé. Ok? Bem antes do dilúvio, antes do julgamento, Deus levou Enoque. Noé, por outro lado, passou pelo julgamento, protegido dentro da arca. Existirão santos na terra durante a tribulação? Sim. Mas pastor, por que não subiram? Porque se tornaram santos durante a tribulação. Leram o meu livro. É claro, não só o meu. O desaparecimento de muitos vai fazê-los ver. Na verdade, por causa disso, a anarquia vai tomar conta. Tudo isso porque a igreja desaparecerá. Quando olhamos para os eventos que acontecem no mundo hoje, o que você diz? Bem, o fato é esse. Vemos os sinais acontecendo. O foco está no Oriente Médio. Deus disse que seria assim. Jesus também disse que o foco estaria no Oriente Médio. Isso me lembra de uma história antiga e verdadeira que aconteceu na Inglaterra. Havia um homem rico que tinha muitas propriedades, mas era gentil, e ele comprou uma grande propriedade com muitos acres para construir novas habitações, mas no meio daquela propriedade existia um pequenino e dilapidado barraco. E uma velhinha morava lá, morava sozinha. E quando os mensageiros disseram para ela que o tempo dela ali estava terminando, a terra tinha sido vendida, de qualquer forma a casa dela era muito ruim, deveria ser demolida logo, mas foi dito a ela que construiria uma nova casa para ela. E como é comum com os velhos, ela estava acostumada lá. E o dono daquela propriedade ouviu isso. E ele pessoalmente foi conversar com ela. E ele disse para aquela senhora, eu prometo que lhe darei uma linda casa, onde eu me assegurarei que a senhora terá eletricidade, terá água encanada, eles não tinham isso naquela época, e você não vai ter que fazer nada, eu vou construir a casa para a senhora, em um lugar onde a senhora vai ter ajuda quando precisar. Aqui a senhora está muito distante, a senhora não vai ter que se preocupar com nada. E ele disse para ela, quando a sua casa estiver pronta, eu vou vir pessoalmente levar a senhora. Bem, passaram-se 6 meses, e quando a data chegou, ela viu os tratores se aproximando da sua casinha. Não haviam começado, mas estavam fazendo os preparativos para demolir a casa. E um dos trabalhadores se aproximou e, muito atencioso, falou com ela, a senhora talvez esteja preocupada com barulho, mas nós não vamos demolir a casa ainda. Ela disse, não, eu não tenho medo, porque o dono me disse que quando estiver pronta, a minha casa, ele vai vir me buscar. Por isso mesmo, vendo tudo isso, eu não tenho medo, porque ele está vindo.
E como prometido, o homem veio, quando a casa estava pronta, e a levou para a sua nova casa, que era bem melhor do que aquele casebre onde ela morava. Como ela, irmãos, estamos vendo os tratores se preparando. Vemos somente os preparativos que ocorrem no Oriente Médio. Ele está voltando. Não precisamos ter medo. Ele vem nos buscar. Isso é maravilhoso. Existem pessoas que pensam que, quando pregamos sobre o arrebatamento e a volta de Jesus, as pessoas se tornam preguiçosas ou displicentes. Mas não é isso que a Bíblia diz. Vejamos 1 João capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, em toda a sua glória e majestade, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Agora mesmo estamos sendo transformados. Quando alguém prega a palavra da sua glória, somos transformados. Quando lemos a Bíblia e vemos sua glória, somos transformados. Quanto mais quando vermos face a face. Se você acha que agora você tem um toque do céu, você vai ser completamente celestial. Amém? Assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, que o diabo está tentando destruir. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. É por isso que o diabo quer tirar a bendita esperança da igreja. É a esperança que purifica a igreja. Quanto mais pensa no céu, como seu lar, sim, você cumpre as suas funções aqui na terra, sem apego, como os valentes de Gideão, bebendo a água e olhando para cima. E não como os que mergulharam na água e foram desqualificados para executarem o serviço do reino de Deus. Olhe para cima. Prepare-se. Mas o arrebatamento para todo crente verdadeiro. Eu não sei quem vai ser arrebatado. Somente Deus sabe. Voltemos então para 2 Tessalonicenses 2:7. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Como o Espírito pode ser tirado? Bem, no dia de Pentecostes, Deus o enviou, dessa feita para habitar com a igreja, e quando a igreja for tirada, e a igreja não é um prédio, somos nós, a habitação do Espírito. Quando a igreja for removida, o Espírito também será tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse sujeito está em algum lugar. Esse anticristo, ele é o pior. É pior que Mussolini, pior do que Hitler, pior do que qualquer outro tirano ou terrorista através da história. Veja que ele não será revelado até que nós saiamos. Isso demonstra que nós temos poder contra ele. Por isso ele não se revela até que a igreja seja arrebatada. Muitos não gostam de ouvir sobre arrebatamento porque estão muito apegados aqui à terra. Tem muito ouro, muitas propriedades. Não querem falar do arrebatamento. Eu não entendo isso. Por essa razão, o arrebatamento nos purifica. Quando mais pensamos no arrebatamento, é claro que você pode investir, pode possuir coisas, mas tem que entender que isso tudo é temporal. Vivemos aqui para a sua glória. Investimos no ouro, mas usamos o ouro, na verdade, para quê? O ouro no céu será usado como asfalto. Você não ficou feliz, não importa. Eu não estou aqui para fazer você feliz. Estou aqui para ajudar você, para alimentar você, para abençoar você. Amém? Se você notar algo sobre Jesus, é que ele nunca se esforçava para ser gentil ou gracioso, mas também não tinha problemas em ser rigoroso. Ele seguia o movimento do Espírito Santo. Ele ajudava, se fosse necessário corrigia, mas queria sempre amar você. Hoje nos esforçamos para agradar as pessoas, ao invés de amá-las. Voltemos à mensagem. Eu estou amando vocês. Entendendo isso, ocupem-se com as coisas daqui, vocês que são homens de negócio. Mas entendendo a sua vinda, façamos tudo na perspectiva correta. Olhando para cima, não fazendo da terra o seu destino. Você não se alegra com o arrebatamento? Seus filhos nunca mais vão ficar doentes ou ir para o hospital. Nunca contrairão uma enfermidade terminal.
com 25, 30 ou 60 anos, seja o que for, eles nunca passarão por aquilo que as pessoas nesse mundo passam. Você que já tem uma certa idade, você sabe o que acontece no mundo. Amém? Cremos que Deus cura, temos visto curas, mas continuamos aguardando pela redenção do nosso corpo. Não é verdade? Amém, igreja? Você não se alegra com o arrebatamento? Você terá um corpo, seus filhos terão um corpo que nunca ficará enfermo, nunca ficará doente, nunca terá dores, nunca terá qualquer coisa que faça doer, para todo sempre. Você nunca vai envelhecer. Você jamais morrerá. É algo que tem que nos fazer felizes porque é a redenção do nosso corpo. Mas existe algo mais, algo que eu não entendo. A maior parte dos evangélicos, ou melhor, todos os evangélicos concordam, de diferentes denominações concordam que não somos salvos pelas nossas obras. Não somos salvos pelos nossos méritos, somos salvos pela graça. Não pelo que fizemos, não por nossa fidelidade, mas pelas obras de Jesus, pelo que Ele fez. Você concorda? Sim. A obra de Jesus na cruz alcançou o seu corpo? Eles dizem sim. O arrebatamento é a redenção do seu corpo. Agora você diz, as nossas almas são salvas pela graça, não por nossos méritos ou fidelidade, mas os nossos corpos, no arrebatamento, serão salvos baseados na graça e nos nossos méritos, baseados na graça e nossa fidelidade. Algo está errado. Isso é porque não entendem a graça. É por isso que escrevi O Poder de Crer Certo. Quando se crê errado, produz emoções tóxicas, medos e incertezas. O arrebatamento é ele vindo reivindicar o que ele já comprou. Não tenha ideia de que no arrebatamento Jesus vai dizer assim, esqueci de redimir seus corpos. Então disse, Paulo, diga para eles que eu vou voltar. Não, tudo está coberto na cruz. Mas por alguma razão, que eu podia especular, mas minha pregação não é especulação, Deus nos deixou com os nossos corpos caídos, mas com espíritos novos. Nós somos um espírito ressurreto em um corpo não ressuscitado. E Deus nos deixou aqui na terra para alcançar outros, para viver uma vida vitoriosa, uma vida que honra o seu nome. Nesse corpo antigo, existia um costume, na época de Paulo, e ainda existe esse costume nos dias de hoje, de dar um depósito quando compra algo. Você compra algo e dá um valor como sinal. Esse sinal garante que você vai voltar para a redenção completa. Assim, o Senhor viaja, não sabemos quando voltará, Ele volta e toma posse daquilo que redimiu. Agora ele deposita o pagamento total. O pagamento total foi realizado na cruz, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor, o sinal. Assim, Deus colocou o Espírito Santo como um sinal de que, quando ele voltar, todos nós seremos redimidos. O Espírito Santo é o sinal. Veja na sua Bíblia, Efésios capítulo 1. Ele é o penhor. Quando diz, não entristeçais o Espírito Santo porque fostes selados para a redenção da possessão. O que é isso? O Espírito Santo é a garantia. O Espírito Santo em você é a garantia que a redenção está chegando e todo o seu corpo será redimido. Isso, irmãos, é simplesmente poderoso. Algum tempo atrás eu pensava que existiam corpos nos céus esperando por nós, como os uniformes de Batman, pendurados em algum lugar, muitos uniformes de Batman. Dessa forma, nós pensamos que quando Jesus voltar, trará nossos corpos dos céus. Mas a Bíblia não diz isso, diz que nossos corpos foram feitos nos céus. Mas você sabe onde o seu novo corpo será glorificado? Exatamente onde está o corpo velho. É por essa razão que quando Jesus retornar, os que morreram em Cristo, e muitos deles hoje são cinzas, mas tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. João 1, Colossenses capítulo 1 diz, nele, em Cristo, que fez todas as coisas, tudo se sustenta. Pode-se queimar tudo até cinzas, mas os átomos não estão perdidos, porque Ele fez os átomos, e nele todos os átomos ficam unidos.
diz a Bíblia. Por isso, quando ele voltar, veremos que aquele que criou todas as coisas, todos os átomos, ele os mantém. E mesmo aqueles corpos que estiverem no mar há tantos anos ou forem transformados em cinzas, não importa a condição, certo? Os átomos não estarão perdidos. Com uma palavra, ele convocará os que morreram e já são cinzas, e eles terão um novo corpo. Cremos que aqueles que morreram em Cristo estão nos céus agora, felizes, pulando de alegria e andando nas ruas de ouro. O meu avô está lá e ele é novo. Ele é hoje um adolescente. Se ele me visse, ele diria: você pensa que você é bonitinho? Você pensa que é bonitinho? Olhe para mim! Sim, o seu avô, a sua vovó. O que vocês pensam, irmãos? Mas, pastor, o senhor não entende? Meu avô morreu e não tinha Jesus. Mas você é crente? Sim, pastor, eu sou. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso não é automático, mas o que ele está dizendo é: porque você é salvo, existe uma aliança e por isso Deus tem um espaço para entrar na sua família e salvá-los. E mesmo quando eles estiverem naquela situação, quando estão à beira da morte, em coma, Deus pode visitá-los e dizer: eu sou o Salvador, e eles serão salvos. O que invocar o nome do Senhor, meu avô no último momento disse Jesus, e ele foi salvo. O que invocar o nome do Senhor será salvo. Por parte de mãe, ela tinha um parente que falava o cantonês muito. Era uma senhora anciã da família que era um parente distante. E essa senhora, bem idosa, nunca tinha ido à igreja. Ela ficou enferma e os filhos quiseram levá-la ao hospital, mas ela recusou. Ela não era cristã, não sabia quem era Jesus, mas minha mãe estava orando para que aquela família fosse salva. Um dia, ela chamou seus filhos, os filhos já falavam inglês, e ela falou com eles em cantonês. E ela disse: eu não tenho mais medo de ir para o hospital. Ontem à noite eu tive um sonho. E ela disse: Jesus veio a mim. Ninguém falou com ela a respeito de Jesus. Ninguém achava que ela era capaz de entender sobre Jesus. Mas ela menciona Jesus e depois fala com eles. Um ou dois já eram crentes. E ela fala da Bíblia, verdades do Antigo Testamento que, a não ser que lesse a Bíblia ou frequentasse a igreja, ela não entenderia, e ela falava em cantonês para eles. E ela disse que Jesus apareceu e falou com ela em cantonês. E disse: eu sou Jesus, não tenha medo, eu cuido de você. No próximo programa, Jesus levantou dentre os mortos e todos subiremos com ele na sua vinda. Os de Cristo, não os fiéis, não os que são santos, os que são de Cristo. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.